Bom, queridos, eu fui convidado pelo Júnior para falar um pouquinho para vocês sobre a questão do pecado. O Júnior resgatou algumas pérolas das conversas que nós tivemos e eu tentei sintetizar um pouquinho durante boa parte da nossa caminhada o que a gente vem trazendo na tentativa de abordar esse tema. E eu reservei 2 textos que eu queria ler com vocês. Eu vou ler na versão internacional, mas vocês podem, por favor, ler aí na versão que você tiver e comparando as palavras que elas trazem para nós. O primeiro texto está em Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Efésios, capítulo 2, versículo 1 a 3. Eu sou de um tempo em que o pastor dizia assim, abra a sua Bíblia, e agora a gente tem que dizer, acesse a sua Bíblia, né? Está diferente. Pelo menos agora também não tem mais aquela coisa de ficar procurando Obadias, onde é que está, né? A gente já vai direto ali, tem as facilidades, né? Efésios diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E agora eu queria convidar você a abrir o livro, a sua Bíblia, em Tiago, no capítulo 1, versículo 12 a 15. Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o 15. E lá diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Amém. Pai santo e justo, obrigado pela tua palavra, e nós pedimos que o meditar do nosso coração lhe seja agradável e que também ele possa ser instrução para a nossa alma. Que o teu Espírito nos conduza e, na medida em que as palavras forem surgindo, que o teu Espírito venha aplicá-las individualmente ao coração de todos nós que estamos aqui e daqueles que vão nos ouvir através das mídias. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje, então, eu gostaria de contribuir um pouquinho com vocês, falando sobre a maneira como nós podemos compreender o pecado em nossa vida. E eu considero que a compreensão da natureza e da manifestação do pecado é muito importante, porque é mediante esta compreensão que nós faremos o enfrentamento desse mal em nossas vidas. E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu falei, bom, eu já podia parar aqui e já começar a discorrer sobre essa palavra mal, porque eu já dei alguma característica daquilo que a gente vai entender sobre o pecado. Mas nós vamos discorrer isso mais adiante. O cristianismo, ele está dividido entre o cristianismo do Oriente e o cristianismo do Ocidente. Foi a primeira grande divisão. Antes que houvesse a divisão entre católicos e protestantes, houve a divisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Entre algumas diferenças que essas igrejas têm,
elas têm a diferença sobre a compreensão do pecado. E eu queria dar uma pincelada para vocês poderem compreender isso. O Ocidente, onde nós estamos, eles enxergam o pecado como uma transgressão. Há uma lei e o pecado é transgredir essa lei. O Oriente, que tem a ver com a Igreja Ortodoxa, ela vê o pecado como uma doença, como uma enfermidade que atinge a nossa alma. Consequentemente, a visão que nós, ocidentais, temos de Deus é que Deus é um juiz, que vai nos punir pela transgressão. No Oriente, eles têm a visão de que Deus é o médico dos médicos, que vai nos dar um remédio. Com isso, a igreja acaba se tornando, muitas vezes, um tribunal. E a gente tem um diálogo muito bonito que a gente diz que Deus ama o pecador, mas que detesta o pecado, mas talvez você saiba o que é pecar na igreja, principalmente no Oriente. Quando nós olhamos para a igreja do Ocidente, a visão que eles têm da igreja não é da igreja como um tribunal, mas da igreja como um hospital, onde os enfermos são curados. Consequentemente, aquele que peca no Ocidente é visto como réu. Lá no Oriente, ele é visto como um enfermo, como alguém que precisa de cura. No Ocidente, no Ocidente, onde nós estamos, o que nós vemos é que a consequência do pecado gera uma punição. E no Ocidente, um remédio. E por que isso ocorre? Porque no Ocidente há uma necessidade ou se busca a satisfação de uma justiça. Escreveu, não leu, o pau comeu. E no Ocidente, o que se busca é a cura, o que visa é a cura. Então você vai perceber que a visão que nós temos do pecado vai orientar a maneira como nós vamos tratar as pessoas e a nós mesmos mediante a concretização do pecado em nossa vida. Então, houve uma época em que havia uma certa espiritualização do pecado. E em que sentido eu digo isso? O pecado era visto como uma batalha contra o diabo. O diabo era quem escravizava as pessoas, né, nos vícios, nos erros, naqueles pecados. Então a gente olhava isso como uma batalha contra o tentador. Também houve uma época em que o pecado era visto como uma corrupção do corpo. Ou seja, as necessidades e os desejos físicos eram a fonte do pecado, tanto que você vê em algumas situações no Nordeste e em algumas outras situações no mundo, onde as pessoas se flagelam com chicotes para mortificar o corpo, porque eles acreditam que a fonte do pecado é o desejo do próprio corpo. E hoje em dia, o que nós estamos percebendo é que há uma tendência em tratar o pecado através de uma psicologização, ou seja, de ver o pecado como um trauma, como um impulso, como algo que vem do psicológico da pessoa. E eu penso que essas três formas que eu tentei aqui rapidamente descrever para vocês, elas têm os seus alcances, mas também têm as suas limitações. Nenhuma delas carregam em si toda a verdade, a meu ver, a respeito do pecado. E nem eu também carrego, tá? Mas eu acho que essas três, elas deixam algo que possa ser complementada uma pelas outras. Então eu queria começar a falar com vocês sobre a natureza do pecado. Na minha fala inicial, eu falei para vocês que o pecado era um mal. E quando você pega qualquer pecado ou qualquer vício, você vai ver que ele, na verdade, é o desvirtuamento do bem. O pecado é o desvirtuamento do bem. Pegue, por exemplo, qualquer um dos pecados capitais, só para a gente poder pensar um pouquinho. E você vai ver que esses pecados chamados capitais são uma energia e uma pulsão necessária para a nossa vida. Porém,
essa pulsão e essa energia, ela foi desvirtuada em sua intensidade, finalidade e direção. Vamos brincar um pouquinho com o pecado. Vamos pegar a ira. A ira é a capacidade que a gente tem de se indignar contra a injustiça. Quando a gente vê uma injustiça sendo cometida, a gente se indigna e a gente toma uma atitude para tentar resolver aquilo. Então, se você vê um adulto espancando uma criança, você é tomado de uma ira e você tenta agir de alguma forma para evitar que essa injustiça aconteça. Tanto que a Bíblia diz que Deus se ira. Então, ira não pode ser pecado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. O pecado, então, é a atitude que eu tomo a partir da ira que eu sinto. Agora, quando eu não tenho a capacidade de me indignar ou de me irar contra a injustiça, eu vou folgar na injustiça. Porém, quando a minha ira, ela se desvirtua na sua intensidade, eu corro o risco de cair na agressão ou na violência. Eu posso pegar aquela pessoa que está batendo naquela criança e eu passo a bater nela, eu passo a agredi-la, eu posso até matá-la. Então, a minha ira, que perdeu a intensidade, não somente bloqueou a injustiça, mas exerceu vingança. E a ira não me dá a prerrogativa de exercer a minha vingança, porque a vingança pertence a Deus. Então, você percebe que a ira, quando se desvirtua na sua intensidade, ela pode descambar na violência. Mas sem ira, a justiça ocorre à nossa volta e nós não temos energia para mudar isso. O apetite. O apetite é um instinto básico para a nossa vida. E qual é a finalidade do apetite? É a nutrição do nosso corpo para que a gente tenha energia necessária para a gente poder sobreviver. Mas quando o apetite perde a sua finalidade, eu não como mais para me nutrir, eu como por uma fome emocional, eu como por ansiedade, e então esse apetite se torna algo que nós conhecemos como gula. Mas se alguém não tiver apetite nenhum, a gente leva para o médico porque ele está doente. Então, espera aí, isso é bom ou mal? A gente precisa ter esse cuidado. Se nós pegarmos, por exemplo, um outro instinto importante, que é a sexualidade. Esse é um instinto básico, não somente para o nosso prazer, mas também para a sobrevivência. E dentro da perspectiva cristã, a sexualidade, o sexo, deveria estar voltado para o cônjuge, para aquele a quem a gente ama. Porém, quando a sexualidade ela é desvirtuada em sua direção, ela se torna luxúria ou lascívia. Então, a luxúria ou a lascívia é o desvirtuamento da sexualidade. Então, eu peguei esses 3 exemplos para mostrar para vocês como que o pecado, desvirtuando na sua intensidade, na sua direção e na sua finalidade, né, como que um instinto básico necessário, desvirtuado na sua intensidade, direção e finalidade, se torna pecado. Eu costumo dar um exemplo. Quando você vai comprar uma faca, o que você espera dessa faca? Que ela corte, e corte bem. Você deixa a faca lá, a faca tem um corte maravilhoso. Aí alguém, distraído, vai e pega a faca, o que você diz para ela? Cuidado, essa faca corta muito. Então eu pergunto para você, cortar muito bem é um defeito ou é uma virtude? Então, se você diz que é um defeito, você vai lá e tira o corte da faca, e agora a faca não corta mais, a virtude dela foi embora. Então, nós precisamos aprender que virtude e pecado habitam o mesmo espaço. Quando eu estava na faculdade estudando psicologia, uma professora pediu que a gente fizesse um exercício e colocasse na folha, assim, na primeira página, né, na primeira folha, uma virtude, do outro lado um defeito. E eu coloquei teimosia, dos 2 lados. Ela disse, mas teimosia é defeito. Eu falei, depende. Quando eu persisto e dá certo, a turma diz, ainda bem que você foi perseverante e não desistiu.
Quando eu persisto e dá errado, a turma diz, mas você é teimoso mesmo, você não via que dá errado? É só a mesma coisa. Elas são as mesmas coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, quando a gente vai tirar o melhor de nós, a gente tira o pior, e quando vai tirar o pior, a gente tira o melhor. Virtude e pecado habitam o mesmo espaço. Eu gosto muito de assistir aquele detetive Monk, um detetive diferente, e a pessoa diz assim para ele, você é muito detalhista, né? Porque ele é obsessivo, compulsivo, e ele diz, isso é uma bênção e uma maldição. Uma bênção e uma maldição. É nesse espaço que a gente anda quando a gente fala de pecado. Então, a natureza maligna do pecado é desvirtuar aquilo que Deus criou para o nosso bem e transformá-lo em algo para o nosso mal. Então, tendo falado sobre a natureza do pecado, eu pretendo agora falar um pouquinho com vocês sobre a manifestação do pecado. O pecado é uma resposta que nós damos, mas uma resposta desvirtuada em sua intensidade, finalidade e direção acerca de nossas necessidades e de nossos desejos. E eu quero resumir o máximo que eu puder dizendo para vocês que a nossa maior necessidade é a sobrevivência. A nossa maior necessidade é sobreviver. E o nosso maior desejo é obter o máximo de satisfação e de prazer e o mínimo de desprazer. Então, nessa busca de sobreviver, sentindo o máximo de prazer e o mínimo de desprazer, o pecado são as respostas que nós damos de uma maneira desvirtuada em sua direção, intensidade e finalidade a esses nossos desejos e a essas nossas necessidades. Então, se o pecado é uma resposta à nossa necessidade, então nós também podemos pensar que nem todos nós vamos dar a mesma resposta. Se o pecado é uma resposta às necessidades, então nós vamos entender que nem todos vão dar a mesma resposta. O texto que eu li para vocês em Efésios e também o texto de Tiago nos sugerem algumas ideias. Primeiro, Paulo, falando aos Efésios, diz que o pecado se torna um costume. Ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais você costumava viver. Então, o pecado é algo que nós vamos nos habituando, e isso vai sendo incorporado no nosso comportamento e se torna um hábito. Então, o hábito não faz só o monge, o hábito também faz o pecador. Logo, o pecado se torna um costume, e aos poucos ele pode se tornar compulsivo ou obsessivo. E o compulsivo é quando ele se torna para nós como que o piloto automático. Ele já não precisa mais de um esforço, ele já vem naturalmente. Mas o obsessivo, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque se na questão compulsiva eu cometo um pecado para sentir um prazer, na obsessão eu cometo um pecado para evitar o desprazer. E eu queria explicar isso através do vício. Se tiver alguém aqui que já foi viciado em droga, vai perceber o que eu estou falando. No começo, você usa uma determinada droga para sentir um barato. Você está sentindo prazer. Aí você vai, usa de novo, para sentir prazer. Aí você fica um tempo sem usar e você começa a sentir falta daquela droga. Você começa a entrar numa abstinência. Você começa a tremer, você começa a suar, você começa a transpirar. Isso é um desprazer, é um mal-estar. Você passa a usar a droga, não mais para sentir um barato, mas para não sentir o desprazer. Esse é o caráter obsessivo. O obsessivo não sente prazer, ele evita um desprazer. E há pecados que são obsessivos. Tudo bem até aqui, queridos? Outra ideia trazida por Paulo sobre o pecado aqui em Efésios é que o pecado está condicionado a um tempo e a um ambiente. Então, ele diz assim, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E você já parou para pensar o quanto a ordem do mundo já mudou da época de Paulo para cá?
Quando Paulo falava de porneia, de impureza, Paulo não tinha nem ideia que um dia ia surgir a internet e que a pornografia não estaria mais no templo de Afrodite, estaria dentro da nossa casa, dentro do nosso bolso e a um clique de acesso. Quando Paulo falava da gula, ele não tinha noção de que ia ter rodízios. Aquelas plaquinhas, R$19,90, come o quanto aguenta. Ele não tinha essa noção. Veja como mudou o mundo. Então, há pecados hoje que, olhando para a época de Paulo, era inconcebível. Como há pecados na época de Paulo que hoje já não faz o menor sentido. Então, o pecado está completamente condicionado a um tempo e a um ambiente. Porém, na sequência, Paulo afirma que o pecado, além de estar preso ao tempo e ao ambiente, ele também tem uma pessoalidade. O que é isso? Ele diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. O que Paulo aqui está dizendo? Que dentro dessa perspectiva, o pecado tem volição, tem vontade. Ou seja, aquilo que te tenta não me tenta necessariamente. Que o pecado tem uma lógica, tem um pensamento, tem uma razão de ser, ele não acontece à toa. O pecado não é uma casca de banana onde eu piso e escorrego, mas o pecado tem uma história na minha vida, na minha personalidade, na minha vivência. Ele tem uma lógica, ele cumpre uma função na minha vida. Não é qualquer tipo de pecado que eu cometo, não é qualquer tipo de pecado que você comete. Há alguns pecados que você diz: esse eu jamais cometerei, porque vai contra a sua própria natureza, vai contra os seus próprios instintos. Mas há outros que você sabe, que você tem que lutar para não cometer. Por isso, então, o que pode ser muito tentador para uma pessoa, necessariamente não é tentador para outra. Logo, o pecado de cada um de nós é resultante de vários fatores pessoais também. Nesse sentido, o roto não pode falar do mal vestido. Nesse sentido, a muleta está para o paralítico como a bengala está para o cego. O cigarro está para o fumante como o álcool para o alcoólatra. A maledicência está para o maldizente, como o dinheiro está para o avarento, ou a riqueza está para o avarento. Por isso, o pecado cumpre funções na vida de cada um de nós. E é por essa razão que as Escrituras, então, diz que todos nós pecamos, independente do pecado que cometemos, e destituídos estamos da graça de Deus. Então fica claro para nós que o pecado difere em sua manifestação, ele se manifesta em nossas vidas de maneira diferente. Agora, também diferentes são as suas consequências, mas a natureza do pecado é sempre a mesma. A diferença entre eu e aqueles que estão presos é que os pecados que eu cometo têm uma consequência menor do que a que eles cometeram. Mas a natureza dos atos dele não difere em nada da natureza dos meus atos. Por isso, quando Deus olha lá de cima, ele vê todos nivelados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é que eu não posso orar como aquele fariseu no templo: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse cara. Ele diz: como não? É que o pecado na sua vida teve uma outra função. Mas você é igualzinho a ele. Só difere na manifestação, mas na natureza você é igualzinho a ele. Então, voltando um pouquinho no que disse Tiago, no texto que eu também acabei de ler com vocês, cada um de nós é atraído e tentado pela própria concupiscência, pelo próprio desejo desenfreado. E a gente pode ver que a análise das nossas tentações, se você analisar o que te tenta, se você analisar quando é que você está mais vulnerável ao pecado, você também vai ter, na análise das tentações, um instrumento de autoconhecimento. Quando Satanás tentou Jesus, transforma essas pedras em pães, o que Jesus estava sentindo?
Fome. Fome. Não teria razão de ser de Satanás tentar Jesus depois que ele havia saído da casa de Zaqueu ou comido na casa de Simão. Mas ele estava com fome, 40 dias. 40 dias sendo tentado pelo deserto. E então Satanás aparece para ele e diz: se tu és filho de Deus. Então veja que cada um de nós somos tentados, e essas tentações trazem um mapa de autoconhecimento sobre quem eu sou e qual é o estado em que eu me encontro. Aquilo que me tenta revela quem eu sou e qual é o estado em que eu me encontro. James Houston tem um livro muito legal, bacana, antigo também, escrito com o título A Fome da Alma. E lá nesse livro, James Houston equipara o pecado com o vício, por causa do caráter repetitivo do pecado. E que esse pecado atinge a pessoa como um todo. O pecado atinge o corpo, atinge as emoções e atinge também o espírito. E lá o James Houston afirma que no pecado há um reforço mútuo entre as experiências de prazer que o pecado traz, porque se o pecado não fosse prazeroso, muito provavelmente a gente não cometeria. Se você olhar a tentação, diz que Eva, olhando para o fruto, viu que ela era boa ao paladar, né? Então era algo que atraía. Então há um reforço mútuo entre as experiências de prazer, entre o alívio que nós sentimos, porque muitas vezes o pecado cumpre essa função de alívio, e também com a busca de novas experiências de gratificação. Porque quem já usou droga sabe, nós vamos sempre passando para uma dose mais forte. E quando aquela dose não satisfaz mais, ou aquela droga não satisfaz mais, a gente muda por uma droga mais pesada. E às vezes, na busca dessa experiência de gratificação, alguns morrem de overdose. Então, o pecado é algo que na nossa vida nos seduz e vai nos levando para uma dose sempre mais forte, por uma experiência mais excitante. E nós vamos, então, percebendo que o abismo vai chamando abismo. E James Houston complementa dizendo que tudo isso, né, toda essa característica do pecado, combina-se ainda com as nossas tendências psicológicas. Então você veja que o James Houston ele pega um pouquinho daquelas 3 situações lá da visão sobre a espiritualização, a questão do corpo e a questão da psicologia, e traz uma visão mais complementar da experiência do pecado. Então, as nossas tendências psicológicas e morais estão presentes na escolha, entre aspas, do pecado que eu cometo. O meu temperamento e os meus comportamentos aprendidos também estão conectados com o pecado meu de cada dia. Nossos pecados reforçam e são reforçados pelos nossos traços de personalidade. Então, os meus pecados reforçam os meus traços de personalidade e os meus traços de personalidade reforçam os meus pecados. Por isso, o James Houston conclui que os traços dominantes de nossa personalidade revelam o quanto nós somos governados por nossos vícios emocionais e relacionais. E isso é uma verdade. Agora, o que eu fiquei muito maluco foi uma vez quando eu estava lendo um livro da Teresa d'Ávila, e a Teresa d'Ávila diz assim: cada um serve a Deus com o que tem. Os santos com as suas virtudes e os pecadores com os seus pecados. Eu fiquei maluco quando eu li isso. Porque eu olhei para a igreja em que eu pastoreava naquele momento e fiquei triste, porque eu descobri que Deus não havia me levado para lá por nenhuma virtude minha. Deus havia me levado lá pelo meu pecado. Eu era um homem e ainda sou um homem irado. E Deus disse: eu vou colocar esse cara lá, com a ira que ele tem, ele vai trabalhar nessa igreja, mas também a igreja vai trabalhar na ira dele, e depois de um tempo nem ele nem a igreja serão mais as mesmas pessoas. Eu achava que Deus me levou para lá porque eu pregava bem, porque eu aconselhava bem, porque eu era um homem segundo o coração de Deus. Não. Deus só queria limar o meu pecado e ao mesmo tempo me usar através desse pecado para limar a vida de outras pessoas.
Não é à toa que, às vezes, assim como o ferro afia o ferro, o irmão amola o seu irmão. Às vezes nós estamos nos amolando por causa disso. Bom, queridos, mas quando as pessoas se sentem inúteis, indesejáveis, não amadas, rejeitadas, tristes, amarguradas, injustiçadas, todos esses e outros sentimentos podem ser rapidamente aliviados por um tipo de prazer que em pouco tempo se transforma em vício. Vou repetir isso para você. Quando as pessoas se sentem inúteis, indesejadas, não amadas, rejeitadas, tristes, amarguradas, todos esses sentimentos e outros ainda podem ser rapidamente aliviados por um tipo de prazer que em pouco tempo se transforma em um vício. Quando eu lido com pessoas que estão envolvidas com a pornografia, por exemplo, o que a gente percebe na conversa com eles? São pessoas que estão exaustas e cansadas, trabalharam demais, estão sobrecarregadas. São pessoas que às vezes não suportam ser contrariadas. E esse contato com a pornografia, por exemplo, traz um plus, traz um alívio, traz uma sensação diferente. Só que é interessante. Eu conheci um ministério que lida exclusivamente com essa questão da pornografia, e o responsável por esse ministério me disse que só existe uma substância que vicia de uma forma mais poderosa que a pornografia, que é o crack. O crack você usou a primeira vez, você já está viciado. A sua dependência já começou. Ele disse que mais forte do que isso, mais forte que a pornografia, somente o crack. Então, às vezes a gente percebe que o pecado é uma manifestação contra esses sentimentos aversivos e que traz um certo alívio. Porém, esse alívio é efêmero e passageiro, porque depois do pecado consumado vem a morte. E aí, então, é aquele momento em que Deus nos procura e o Adão foge. Vem a culpa, vem outros sentimentos. Então, o que a gente precisa aprender? É que o pecado, num primeiro momento, traz um alívio e uma satisfação, que dura muito pouco. Mas, na sequência, ele traz um desprazer, que é bem mais duradouro do que o prazer que ele proporcionou. E, às vezes, para evitar esse desprazer que o pecado traz, a gente peca outra vez. E isso traz o caráter obsessivo e compulsivo do próprio pecado. Então, nesse estágio, quando o pecador chegou nessa condição da compulsão ou da obsessividade, ele foge de qualquer abertura. Você chama ele para conversar, ele diz, vamos ver, essa semana está corrido. Ele não quer refletir sobre si mesmo, porque se tem um lado dentro de nós que quer largar o pecado, tem um outro lado dentro de nós que é devoto do pecado e não quer largar o pecado. Então, nós não queremos nenhuma manifestação de interioridade, porque ela pode ser uma ameaça para a manifestação desse pecado. Ao viciado não interessa a meditação, não interessa a oração. Ao viciado, ao pecador, só interessa a hipocrisia. Até aquele momento em que tudo que está encoberto vem à tona. E aí, então, há necessidade do hospital, do médico e do remédio para o tratamento do pecador. Então, nós vimos, queridos, recapitulando, que o pecado, na sua natureza, é sempre o desvirtuamento de algo bom. E ele foi desvirtuado na sua intensidade, na sua finalidade e na sua direção. Vimos também que o pecado é uma resposta à nossa necessidade de sobrevivência e ao nosso desejo de ter prazer e de evitar o desprazer. E que estas respostas têm alguns condicionantes. Que o primeiro condicionante é o tempo e o ambiente. E nós vimos ainda que essas respostas são individuais, são pessoais, porque elas também estão ligadas às nossas experiências emocionais e traços de personalidade. Então, quando nós compreendemos que o pecado
é muito mais do que um ato isolado de rebeldia contra Deus. Nós precisamos aumentar a nossa compreensão do que significa verdadeiramente se arrepender. O Novo Testamento chama o arrependimento de metanoia, que é literalmente dar meia volta e seguir na direção oposta. Não 360, 180. 360 eu saio no mesmo lugar, 180 graus. Isso significa que o arrependimento, muito mais do que uma experiência única do novo nascimento, deverá envolver um processo diário e constante de transformação pelo resto das nossas vidas. Eu devo me converter todos os dias ao Senhor, porque se eu não me voltar todos os dias para Ele, eu estou me vulnerabilizando a ser engodado e atraído pelas minhas próprias concupiscências. Amém? Queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero ter confundido vocês um pouquinho mais. Eu espero ter incomodado vocês, que vocês possam buscar em Deus o consolo para isso. Porque acredito eu que a pregação do Evangelho consola os atormentados e atormentam aqueles que estão consolados, né? Então esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Obrigado, Ronaldo. Amém. Pessoal, a gente vai terminar aqui nosso encontro e a gente vai ter um tempinho, como a gente está acostumado aqui, para conversar, para responder as perguntas. Então, aquilo para aqueles que estão presentes, a gente faz isso aqui por uns minutos, tá bem? Mas vamos abençoar uns aos outros aqui. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você hoje, esta semana e para sempre.